Olá, pessoal! Bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda mini aula. E o tema de hoje será violência contra a mulher em tempos de pandemia, em tempos de isolamento. Mas antes de abordar o tema da nossa aula, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma pergunta muito interessante que eu recebi pelas minhas redes, e a pergunta é da doutora Ana Lorena, juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar lá de Manaus. Muito obrigada pela pergunta, doutora. E a pergunta diz respeito à constitucionalidade do encaminhamento do homem autor de violência ao programa e ao fato de que isso poderia importar em uma segunda punição, mesmo antes de terminar o primeiro processo a que ele respondia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, segundo o meu entendimento, não existe ofensa ao princípio da presunção de inocência. A medida protetiva de urgência é uma medida cautelar, é uma medida urgente, decretada em razão da necessidade do caso concreto. Então, assim como nós temos a prisão preventiva, como nós temos algumas medidas de restrição, e elas são compatíveis com o princípio da presunção de inocência, também as medidas cautelares. Também eu não reputo que seria uma penalização por parte do autor. Em primeiro lugar, porque esses programas eles são importantes para o próprio autor de violência, para que ele consiga ter relações saudáveis no seu futuro. Além disso, pela nossa lei, as pessoas que desobedecem ordens judiciais, elas são responsabilizadas. Por exemplo, uma testemunha que se ausenta pode ser responsabilizada com multa, com pena, crime de desobediência, condução coercitiva. Uma vítima que se ausenta e não justifica também pode responder criminalmente por desobediência, condução coercitiva. Então, em relação ao autor do fato, independentemente daquele processo que deu origem, se ele descumpre uma ordem judicial, é porque ele não acredita na justiça, não acredita que efetivamente o que ele fez é uma coisa séria. Então é importante que ele seja obrigado a comparecer nesse curso, até porque, olha só, os estudos internacionais apontam que uma das maiores situações de risco para as mulheres é justamente a hipótese de agressores, de homens autores de violência que não respeitam ordens judiciais. Então, se o juiz intima para ele ir para o curso, ele não justifica e não vai, isso é uma situação de risco para a mulher. Concluindo então, muito obrigada pela pergunta. Segundo o meu entendimento, não é inconstitucional e o fato de ele não comparecer e nem justificar a sua ausência, justifica sim a adoção de uma medida mais severa e eventualmente a responsabilização desse autor por um outro crime, que é de descumprir as medidas protetivas. Bom, mas vamos falar hoje, então, sobre violência contra a mulher em tempos de isolamento. Eu havia divulgado, na chamada da aula, 2 casos de feminicídio que aconteceram essa semana. São 2 médicas que foram assassinadas pelos seus parceiros. A primeira médica é a Lorena, ela foi morta lá na Itália, na região da Sicília, 27 anos. E o que aconteceu? A Lorena trabalhava num hospital, assim como o seu parceiro, que é enfermeiro. E aí, no dia dos fatos, a polícia chegou até a casa dela e constatou que ela tinha sido morta estrangulada, o parceiro, o enfermeiro, teria cortado os pulsos. E quando indagado do porquê ele havia cometido esse crime, ele disse: ela me passou coronavírus. O outro caso aconteceu na mesma semana aqui no Brasil, no Piauí. A vítima é Caroline, 33 anos, médica também. A Caroline teve um relacionamento, uma filha, e havia rompido esse relacionamento já há algum tempo. Então, tinha um novo namorado, estava com seu namorado em casa, quando o ex invadiu a casa e a matou com 17 facadas na presença da filha. Em seguida, ele levou a filha para a casa de um parente e se envolveu num acidente fatal. O que esses casos têm em comum? Um na Itália, outro no Brasil, lá no Nordeste. Em primeiro lugar, muito se diz que as mulheres escolhem parceiros violentos, que as mulheres ficam numa relação violenta por dependência econômica, que elas ficam numa situação assim porque elas desejam. Será que isso é verdade? Nós temos 2 médicas, uma na Europa, outra no Brasil. As 2 médicas, independentes, bem-sucedidas.
e as duas morreram nas mãos dos seus parceiros. Então, é um preconceito dizer que a mulher morre por falta de conhecimento, por dependência econômica, etc. Tem um outro aspecto em comum nesses casos, que é o fato de que o autor desses crimes graves, desses feminicídios, foi o parceiro íntimo. Em regra, as situações mais graves que envolvem mulheres também envolvem pessoas conhecidas. Tanto os estupros são praticados por pessoas conhecidas, como as mulheres, em regra, quando são agredidas, quando são mortas, os autores são parceiros e ex-parceiros. Os dois crimes aconteceram dentro de casa. Muitas vezes se diz, né, nós falamos para as pessoas, toma cuidado na rua, fica atento, não conversa com estranho. Pois é, mas para a mulher, o lugar mais perigoso é dentro de casa. O Brasil é recordista em índices de violência. Olha só, são 536 agressões por hora, 27,4% das mulheres já sofreram alguma forma de violência, ou seja, a cada 3 mulheres, uma sofreu violência, alguma forma de violência. São 13 mortes por dia, 66 mil estupros por ano e aproximadamente exatamente 4.936 mortes em um ano de mulheres. Fazendo um paralelo, para que vocês entendam a gravidade dessa situação, o Brasil é recordista em índices de feminicídio e o Brasil, aqui, há um índice de 13 mortes por dia, enquanto na Argentina, o que vale mais ou menos a uma morte a cada 2 horas, e na Argentina acontece uma morte a cada 30 horas. Então vejo como o Brasil é realmente um local que oferece risco para as nossas mulheres. Mas então, a casa é o lugar mais perigoso para a mulher. É lá que acontecem os feminicídios, é lá que acontecem as agressões, e nos 2 casos, as 2 médicas foram mortas justamente em casa. Um outro aspecto importante é o seguinte, muitas vezes os autores de violências feminicidas, eles dizem que eles praticaram um ato de amor, que eles perderam a cabeça. Feminicídio não é ato de amor, mas ele é um ato de extermínio. Os feminicidas, em regra, usam instrumentos caseiros, mas com muita intensidade. Há uma destruição mesmo da vítima, do corpo da vítima. Se vocês repararem, nos instrumentos usados nos 2 casos, foram as mãos, estrangulamento e facada. Duas formas de cometer crime que trazem bastante sofrimento para a vítima, consideradas qualificadas, meio cruel, etc. E quanto ao motivo? Aparentemente são motivos completamente diferentes, mas não são. Olha só, qual é a profissão hoje mais valorizada em razão da epidemia do coronavírus? A medicina. Médicas e médicos são respeitados, são valorizados ainda mais nesse momento, né? Há várias manifestações, aplausos. Essas 2 mulheres estavam trabalhando justamente como médicas em epidemia, ou seja, estavam sendo valorizadas, reconhecidas socialmente ainda mais. Para o homem violento, androcêntrico, egocêntrico, a independência da mulher, a realização da mulher, para ele é um ataque. Reforça uma insegurança nele. Ele vê aquilo como se fosse uma provocação. Um outro aspecto interessante é o seguinte, se vocês repararem, nos 2 casos, os feminicidas agiram como se a mulher tivesse dado causa ao seu ato de violência. No primeiro, o enfermeiro que trabalhava no mesmo hospital, que a Lorena disse, mas ela me passou coronavírus. Oi? Os 2 trabalhavam no mesmo hospital, nenhum dos 2 estava contaminado, aliás, mas assim, por que ela passou coronavírus para ele? E no segundo caso, o ex-companheiro, o ex-namorado, não aceitava o fato de que a Carolina, a médica, tivesse um novo parceiro. Então, isso é como se fosse uma provocação por parte dela. Homens autores de violência normalmente culpam as suas parceiras. Eles dizem, mas ela fez isso, mas ela me deixa louco, mas ela é ciumenta, mas eu amo tanto, ela não reconhece meu amor, mas ela me desrespeitou e etc, etc. Então, esse é um aspecto em comum, também bastante
peculiar e interessante para a gente observar, até para a gente desmistificar, desromantizar, nem sei se existe essa palavra, mas tirar o romantismo de todas as mortes de mulheres. Morte é morte, não existe romantismo. Então, os homens que matam mulheres têm que ser responsabilizados. Bom, mas por que a pandemia representa uma situação de maior risco para as mulheres? A ONU já se pronunciou, várias autoridades, várias entidades dizendo que as mulheres estão sofrendo uma situação de maior risco. Isso é real? Não é real? O que acontece? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer o seguinte: nós não temos ainda números que expressem o aumento dessa violência. Até porque, aparentemente, pelos contatos que eu tenho tido no Brasil e fora do Brasil, nós estamos tendo um aumento de violência, mas não de feminicídio. Talvez porque os homens não se sintam desafiados pelo fato de estarem controlando as suas parceiras o tempo todo. É isso, nós vamos saber mais para frente qual vai ser a evolução dessa violência. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, nós não podemos simplesmente interpretar a queda do número de inquéritos policiais, por exemplo, com uma queda da violência. Porque se as mulheres tendem ao silêncio, se elas ficam em silêncio muitos anos, muito tempo, numa situação de normalidade, agora, com restrição para sair de casa e o tempo todo controladas pelos parceiros, a tendência é que a subnotificação, a chamada cifra oculta, aumente ainda mais. Então, nós estamos tendo, sim, uma queda muito grande do número de procedimentos, mas isso não representa queda de violência, diminuição da violência. Aliás, as medidas urgentes, aquelas que ainda tramitam nesse período de calamidade pública e que representam perigo, têm aumentado. Nós fizemos um levantamento pelo Ministério Público de São Paulo, vai ser divulgado em breve, e ele aponta que houve um aumento das prisões em flagrante, bem considerável, e também um aumento do número de medidas protetivas. E por que as mulheres estariam, então, numa maior situação de risco? Nós nunca vivemos no nosso país uma situação de pandemia, é uma situação inédita. Apesar disso, estudos internacionais já apontam quais são os fatores de risco para uma mulher. Por que isso? Em regra, autores de violência são primários, de bons antecedentes, residência fixa. Como é que eu vou saber, então, se esse homem que é um médico, esse homem que é um enfermeiro, que é um corretor, que é um empresário, ele coloca uma mulher em perigo? Os estudos desenvolveram, então, fatores de risco, ou seja, são fatores que identificam se as mulheres podem sofrer mais violência e uma violência mais intensa. Dentre esses fatores de risco que constam de avaliações internacionais e são validados internacionalmente, 4 fatores se aplicam à situação de pandemia. Primeiro, o isolamento. Isolamento é sempre perigoso. Quando a mulher se afasta de amigos, família, trabalho. E nesse momento ela está fisicamente isolada das suas bases de sustentação. Consumo excessivo de álcool e drogas que tende a aumentar no isolamento. Álcool e drogas não causam uma violência, mas potencializam a situação de violência. Comportamento controlador, que tende a ficar mais intenso ainda pelo fato de que a mulher está morando no mesmo ambiente que seu ex-parceiro, ela não pode sair de casa, está sendo mais monitorada. E o desemprego. Os homens não se tornam violentos porque eles estão desempregados ou numa crise econômica, mas o desemprego, o estresse causado pela questão econômica pode potencializar uma situação de violência. Então, aquele homem que já carrega dentro de si um padrão de violência, quando acontece um fator externo, isso pode, então, detonar, abrir esse padrão. É muito importante nesse período que todas e todos nós estejamos atentos, especialmente para que uma situação de isolamento temporário não se torne definitivo. Hoje as mulheres estão, assim como os homens, trancados em casa e com as suas atividades em casa, assim como os homens. Mas isso é uma situação temporária, porque essas mulheres têm que manter os limites para que, encerrada a pandemia, elas retomem as suas atividades. Até a próxima aula.